vocês irão ouvir a lenda angolana Camazu, uma adaptação da lenda O Rapaz e o Rio. Texto e ilustrações de Carla Caruso. Editora Mundo Mirim, 2011. Narração: Professora Osana Silva. Agradeço ao professor Carlos Serrano, que me contou bonitas histórias sobre o povo de Angola. Há muitos e muitos anos, numa aldeia em Luanda, na África, nasceu um menino, filho de Madia e Bulu. Como naquele dia seu avô tinha se curado de uma doença grave, os pais resolveram dar-lhe o nome de Camazu, que significa medicinal. Camazu era o último filho. Os irmãos, bem mais velhos, haviam se casado e não moravam mais na aldeia. Ainda menino, Camazu perdeu os pais e, como já não tinha o avô, foi morar com um tio. Mas, como diz o provérbio, os dias não são iguais, cada dia com suas cenas. O garoto ficou pouco tempo sob os cuidados do tio. Devedor de um boi para uns senhores, donos de terras, o tio deu o sobrinho em forma de pagamento. Sem ter mais ninguém que o ajudasse, Camazu passou a ser escravo, e seu trabalho era cavar a terra, cortar a lenha e tirar água para os seus patrões. Andava sempre em farrapos, pobremente vestido. Seu momento de descanso era no final do dia, quando se deitava embaixo de um grande baobá e adormecia até a hora em que vó Luana, uma escrava que morava na casa dos patrões, o chamava para jantar. O tempo foi passando e Camazu, que já não era mais criança, lamentava-se por não poder mudar a sua situação. Uma noite, à hora do jantar, desabafou. Vó Luana, não aguento mais viver como escravo, mas não tenho ninguém que me ajude a pagar pela minha liberdade. O que Deus lhe deu, aceite-o com ambas as mãos. Mas o que tenho? Roupas velhas esfarrapadas, só isso. Camazu, preste atenção ao provérbio que acabei de lhe dizer, pois muita verdade tem, disse vó Luana, tirando os pratos da mesa. Vó Luana era assim, sempre tinha um provérbio para as mais diversas situações. Os escravos gostavam de conversar com ela e lhe pedir ajuda. Ninguém sabia ao certo sua idade, mas diziam que tinha mais de 90 anos. Um dia, depois do trabalho, Camazu deitou-se debaixo do baobá. Adormeceu e sonhou com uma voz que vinha acompanhada do barulho da água de um rio. Percebeu que era o próprio rio que lhe falava. Amanhã de manhã, antes que o povo se levante, vem até a margem do rio. Aqui, neste mesmo lugar, você encontrará 3 coisas e poderá escolher a que mais lhe agradar. Mas a melhor delas é um cesto com uma tampa. As outras 2 são inferiores. Ao acordar, Camazu pensou no sonho, mas o que ele significaria? Não deu muita importância. Passados 3 dias, voltou a sonhar com o rio, que lhe disse: "Por que ainda não veio?" O garoto despertou com a frase. Era noite, todos dormiam. Levantou-se e silenciosamente caminhou até a entrada do bosque, que era próxima ao baobá. Passando pela grande árvore, em direção ao rio,
ouviu algumas folhas que estalavam atrás dele. Parou e olhou para trás, mas não havia nada. Continuou a andar e bem à sua frente viu a silhueta de uma pessoa estampada numa árvore. Ele olhou para ver de quem era aquela sombra, mas não havia ninguém ali, apenas a sombra estática. Não quero mais continuar, pensou Kamazu. Porém, naquele instante, bateu um vento muito forte, vindo da entrada do bosque, arrastando folhas, galhos e pedras. Kamazu se abaixou, protegeu a cabeça e esperou a ventania passar. Ao se levantar, olhou para a árvore e a silhueta havia sumido. Resolveu continuar. Andou alguns quilômetros e já estava se aproximando da margem, quando surgiu uma estrela cadente, riscando o céu e iluminando a noite. Em seguida, tudo voltou a ficar escuro e silencioso. Kamazu sentiu sede e foi até a beira do rio beber um pouco de água. Mal ergueu a cabeça, viu muitas espingardas sendo levadas pela correnteza do rio, todas com as bocas viradas para baixo e as coronhas para cima. Deixou-as passar. Logo atrás, surgiram 2 pacotes repletos de um algodão excelente para tecer. E Kamazu também os ignorou. Será que eu deveria pegar uma dessas coisas? O jovem se perguntava. Surgiram então, repentinamente, alguns peixes dourados, de olhos verdes e brilhantes. Kamazu ficou encantado. Estava absorto olhando o espetáculo, quando um deles saltou em sua direção. Kamazu pegou-o e, ao tentar jogá-lo de volta ao rio, um dos olhos do peixe caiu e a sua boca se abriu, parecendo dizer: "Calubungo!". Em seguida, o peixe mergulhou no rio. Observando atentamente o olho que estava em sua mão, Kamazu percebeu que era uma pedra verde. "Calubungo é uma pedra mágica", disse muito curioso com aquela pedra. O sol já começava a surgir e o menino ainda olhava encantado para o brilho verde da pedra, quando a correnteza do rio ficou mais forte. Viu então surgir um cesto tampado que descia rapidamente. Ele guardou a pedra dentro do bolso, saltou no rio, agarrou o cesto e nadou até a margem do rio. Como já estava amanhecendo, voltou correndo para a casa dos patrões. Ao chegar próximo ao baobá, resolveu esconder o cesto entre as suas raízes. Assim que entrou na cozinha para falar com vó Luana, Kamazu encontrou seu patrão, que lhe deu as mesmas ordens de sempre. "Pegue a enxada e vá cavar a terra. Assim que terminar esse trabalho, vá buscar lenha. Depois, volte aqui, que tem mais serviço para você." O garoto obedeceu, terminou suas tarefas e no final da tarde, como de costume, foi até o baobá. Mas dessa vez não adormeceu. Abriu o cesto para ver o que havia dentro e, para seu espanto, encontrou frascos vazios e uma grande variedade de folhas e raízes. Percebeu então que eram ervas medicinais. "O que vou fazer com estes remédios?", perguntava-se, enquanto voltava para sua casa. Ao chegar, Kamazu encontrou vó Luana muito concentrada, pilando milho. Resolveu perguntar: "Vó Luana, os sonhos muitas vezes querem nos transmitir mensagens, não é?" Vó Luana olhou bem para ele e com um ar muito sério disse: "O sonho é a ligação com nossos ancestrais. Muitos símbolos e respostas estão neles. É só estarmos atentos." Kamazu
ficou pensativo por um bom tempo, com o olhar fixo no pilão que batia. Resolveu então contar à vó Luana o que estava acontecendo. Sabe, eu tive um sonho. O rio falou comigo. Disse que eu fosse até sua margem e escolhesse entre 3 coisas, a que mais me agradasse. Disse ainda que o cesto com tampa seria a mais valiosa das 3. Eu fui à margem do rio na noite passada e aconteceram umas coisas esquisitas. Recebi uma pedra de um peixe e também encontrei o cesto, mas deixei passar espingardas e pacotes de algodão. E o que tinha no cesto? Remédios. Será que fiz boa escolha, vó? Acho que sim. E vó Luana, que já conhecia muitas coisas da vida, lhe disse: as armas que são usadas para a caça você não poderia usar, porque você não pertence à classe dos caçadores. O algodão serve para fazer tecidos, que depois são vendidos pelos comerciantes, mas você também não pertence ao grupo deles. Os remédios podem ser usados para a cura, e isso depende só de você. Acho que foi a melhor escolha. Será, vó Luana? Ah, não pense muito. Amanhã você tem de trabalhar. Vá dormir. E a pedra, meu filho, guarde-a, pois poderá ajudá-lo nos momentos difíceis. Camazu se afastou. Vó Luana deu um sorriso e ficou muito pensativa. À noite, ao adormecer, Camazu sonhou que lhe mostravam plantas medicinais e lhe explicavam que doenças cada uma poderia curar. Logo que se levantou, foi para o campo buscar água. Lembrou-se das palavras de vó Luana, mas não encontrava respostas para os seus sonhos e os últimos acontecimentos. À tarde, foi buscar lenha e, no meio da mata, viu algumas folhas de ife. No seu sonho, essa planta era usada para combater dores de ouvido. Ele apanhou as folhas e cuidadosamente guardou-as no bolso. A partir desse dia, sempre que ia fazer suas tarefas, ficava atento às ervas, folhas e raízes que encontrava. Observava também o que os animais comiam e descobriu que muitas das plantas que se alimentavam eram ervas medicinais. Um dia, voltando para casa, viu um suricato. Ele mancava, porque em sua perna havia um corte profundo. Camazu pegou o bichinho e o levou próximo ao baobá. Abriu o cesto e escolheu uma erva que já havia percebido ter efeito cicatrizante. Colocou-a dentro de um dos frascos com água e deixou as folhas agirem por alguns minutos. Enquanto esperava, lembrou-se de sua pedra verde, calubungo, e colocou-a também dentro do frasco. Concentrou-se e passou o remédio na perna do suricato. Alguns dias depois, o bichinho estava totalmente recuperado, saltando feliz pela mata. Passaram-se meses e Camazu já havia curado muitos bichos, além de ter colecionado as mais diferentes espécies de vegetais. E numa noite, enquanto conversava com vó Luana na cozinha e organizava seu cesto, ouviu seu patrão dizendo: "Não, aqui nesta aldeia não tem nenhum curandeiro." Camazu logo se levantou e foi espiar pela fresta. Viu um casal com um ar muito cansado dizendo: "Pitila, nossa filha, está com febre há dias. Já consultamos vários curandeiros, mas nenhum conseguiu tratá-la." Num ímpeto, Camazu entrou na sala.
eu posso ajudá-los. Mas o que é isso? Você é um intrometido. Mal sabe o que é remédio para vermes. Você vai querer curar uma criança? Exclamou o patrão irritado. Senhor, deixe-me experimentar. E voltando-se para o casal, disse: Leve-me até a menina, eu sei que posso ajudar. O casal, que já estava desesperado, aceitou e pediu permissão para que o jovem o acompanhasse. Se Kamazu falhar, podem bater nele, para que não seja mais tão atrevido, disse o patrão. O rapaz, em disparada na cozinha, entrou e beijou a mão de Vó Luana e partiu com o casal. Ao chegar, encontrou a menina suando, ardendo em febre. Kamazu aproximou-se e a observou atentamente. Todos os curandeiros que estiveram aqui desistiram, disseram os pais de Pitila, desconsolados. Vou curá-la, disse Kamazu muito sério. Depois de muito examinar Pitila, o jovem pegou um de seus frascos. Colocou nele uma erva, água e sua pedra calubungo. Depois de alguns minutos, ele despejou o líquido em um copo e o deu para a menina beber. Nos dias que se seguiram, Kamazu continuou a visitar a garota e fazia sempre o mesmo ritual. Até que um mês se passou. Ela voltou a se alimentar e não tinha mais febre. Os pais de Pitila, muito felizes, pagaram Kamazu com um novilho. A partir de então, muitas pessoas começaram a procurá-lo. Ao fim de 3 anos, o jovem curandeiro havia adquirido um grande conhecimento sobre ervas, raízes e folhas, inventando sempre novos remédios. Agora, ele usava a pedra calubungo amarrada ao pescoço. Era reconhecido como curandeiro da aldeia e já havia ganhado muitos novilhos, porém ainda estava na condição de escravo. Depois de reunir muitos bois e vacas, foi conversar com seu patrão para acertar o preço de sua liberdade. 3 vacas, disse o patrão, que mesmo sabendo do esforço e do valor de Kamazu, em nenhum momento lhe dera liberdade. Kamazu entregou as 3 vacas e finalmente mudou-se dali, não sem antes comprar a liberdade de Vó Luana, que o acompanhou. Kamazu adquiriu terras, multiplicou sua riqueza e casou-se com uma moça muito boa. Vó Luana não cansava de falar seus provérbios e, como tinha admiração pela história de Kamazu, sempre dizia: o que você fizer, faça-o bem feito. Um homem deve ter aspirações, deve subir até onde puder chegar.